cristão reformado para a glória de Deus. Sejam bem-vindos. Quero que conheçam o soldado Desmond Doss. Eu tenho que me alistar. Não posso ficar aqui enquanto todos lutam por mim. É claro que pode. Dorothy, você pode ficar tenho aqui. que ir. Eu quero ser médico. Eu vou pra lá salvar gente e não matar. O soldado Doss não acredita em violência. Não quero ter que visitar meus filhos aqui. Pai, eu já me alistei. Acha que essa guerra vai de acordo com você? Com suas ideias? Ele nem sequer ousa tocar numa arma. Desculpa, sargento. Não posso tocar numa arma. Não vou tocar no rifle, senhor. Eu não tô pedindo, soldado! Eu sou tratado como um criminoso só porque eu não quero matar. Por que você ainda tá aqui? Talvez eu seja orgulhoso, mas não vou conseguir viver comigo mesmo se não permanecer fiel ao que eu acredito. Eu podia ter matado ele. Podia sim. Assassinato é o pior de todos os crimes. E tirar a vida de outro homem é o pecado mais abominável aos olhos do Senhor. Não tenho problema nenhum em usar o uniforme, saudar a bandeira e cumprir o meu dever. Eu só não carrego arma nem tiro vidas humanas. Não é certo que outros homens tenham que lutar e morrer para que eu possa ficar em casa em segurança. Eu tenho que servir. Eu tenho a energia e a paixão para servir como médico. Junto com todos os outros homens, correndo os mesmos riscos, só que enquanto eles tiram vidas, eu estarei salvando. Com um mundo tão empenhado em se despedaçar, não me parece uma ideia tão ruim que eu queira reconstruí-lo, nem que seja um pouco. Soldado Ross está livre para entrar no inferno da batalha sem uma única arma para se proteger. Você sabe que tem muita gente que morre na guerra? Quer dizer, essa é a essência da guerra. O Senhor é o Deus eterno, o Criador de toda a terra. Ele não se cansa nem fica exausto. Sua sabedoria é insondável. Ele fortalece o cansado e dá vigor ao que está sem forças. Até os jovens se cansam e ficam exaustos, e os moços tropeçam e caem. Mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças. Por favor, não me deixa! Eu não vou a lugar algum! Eu vou te levar pra casa. Você tá comigo, Ralph, tá bem? Eu vou te levar pra casa. Foi sua mãe que te criou? Eu a conheci. Ela me deixou no orfanato aos 5 anos. Nunca mais a vi. Aprendi cedo a odiar. E aprendi a julgar mais rápido ainda, e te julguei errado. Finalmente, fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Vistam toda a armadura de Deus para que podem ficar firme contra as astutas ciladas do diabo. Pois a nossa luta não é contra os seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Por isso, vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mau e para permanecer inabaláveis depois de terem feito tudo. Assim mantenham-se firmes, cingidos-se com o cinto da verdade, vestindo a couraça da justiça e tendo os seus pés calçados contra a prontidão do Evangelho da paz. No versículo 16 Como conseguiu descer de Efésios diz assim:
Além disso, usem o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando todo o tempo no Espírito e todas as ocasiões, com toda oração e súplica. Tendo isso em mente, estejam atentos e perseverantes na oração por todos os santos. Oh, glória! Receba esta palavra em nome de Jesus. Estamos esperando, Senhor. Esperando pelo quê? Na sessão 11ª e final da carta, Paulo exorta os efésios a que se vistam com toda a armadura de Deus. Alguns comentaristas veem esta passagem como uma terceira parte bem distinta da carta. Outros autores consideram-na uma conclusão da segunda sessão. Além da discussão, a passagem é uma das mais lidas, conhecidas e usadas de toda a carta por muitos cristãos. Não quero ter que visitar meus filhos aqui. Pai, eu já me alistei. No verso 10 e 20, Paulo exorta os efésios a se fortalecerem no Senhor. No versículo 10, para isso é necessário que vistam toda a armadura de Deus, para poder enfrentar as artimanhas e os ataques de Satanás. No versículo 11 e 13, essa armadura inclui o cinto da verdade. No versículo 14, a couraça da justiça, o calçado da prontidão do evangelho da paz. Versículo 15, o escudo da fé. Versículo 16, o capacete da salvação. Versículo 17, e a espada do Espírito. E versículo 17, parte B, embora no sentido técnico a oração não faça parte da armadura, é um recurso essencial na guerra espiritual. Portanto, Paulo pede que os efésios orem por todos os santos. Versículo 18, até por ele mesmo. No versículo 19 e 20, em todos esses versículos 10 e 20, chama a atenção a quantidade de imperativos, o contexto de uma situação de guerra espiritual. E é óbvio que Paulo apresenta-se como um general que dá instruções, precisões aos soldados cristãos. Quanto à estratégia a seguir para serem vitoriosos diante do inimigo, como esse objetivo, o apóstolo apresenta 5 imperativos principais. 1. O imperativo de se fortalecerem, versículo 10. Paulo começa sua instrução militar cristã às tropas do Senhor dizendo: fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. A ordem precedida da palavra finalmente, com a qual Paulo indica que está chegando ao final da carta. Segundo imperativo, parte 2, de estarem armados, versículo 11 e versículo 13. A segunda ordem de Paulo ao exército do Senhor é: vistam toda a armadura de Deus. Serem fortalecidos ou fortes no Senhor significa vestir toda a armadura de Deus. E a palavra armadura em grego é panoplia, que significa armadura completa com todas as peças e coleção de armas ordenadamente colocadas. 3. O imperativo de que se mantenham firmes, versículo 14 e versículo 15. A seguinte ordem é para poderem ficar firmes contra as astutas ciladas do diabo. E essa é uma das ordens favoritas do apóstolo. 1 Coríntios capítulo 16, versículo 13. Filipenses 4, versículo 1. 2 Tessalonicenses 2, versículo 15. Por isso, repete-se 3 vezes, a fim de estarem firmes, enfrentarem o inimigo. Os cristãos devem vestir a armadura. Paulo especifica 5 componentes da armadura espiritual dos cristãos, que são fundamentais para manterem-se firmes durante o combate: cinto, couraça, calçado, escudo e capacete. Esses 5 elementos são de caráter defensivo. 4. O imperativo de defender-se, versículo 16, versículo 17. A armadura espiritual do cristão contém 2 elementos defensivos, sumamente vitais: um escudo e um capacete, a fé e a salvação. Componente da armadura espiritual do cristão, como já foi indicado aqui no texto, e é orientado para defendê-los dos ataques de Satanás,
Mas Paulo menciona duas armas adequadas ao contra-ataque: a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, e a oração. Oh, glória! Vista-se então das armaduras de Deus, cristão. Coloque os 5 componentes, busque em Deus esses 5 componentes, para que o teu homem interior esteja revestido de todo o poder, de toda a armadura de Deus, para que você possa lutar bravamente, como o exemplo deste soldado, que não usou uma arma letal, mas usou as armas espirituais de Deus. Então não use armas carnais, não use armas materiais, mas aprenda a usar as armas espirituais, aleluia, de Deus. Que Deus em Cristo te abençoe, deixe o seu like e inscreva-se em nosso canal e ative o sino das notificações. Esperando pelo quê? O soldado Doss terminar de orar por nós.